Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Esse é o nosso podcast, nosso canal, Estevão Camolese. Peço desde já para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para sempre receber vídeos novos. Hoje é um horário especial, estamos ao vivo, agora 3h52 da tarde de um sábado, e estamos fazendo sábado num dia especial. Geralmente a gente faz às 7h30 da noite, porque hoje o assunto é especial e a pessoa que nós trouxemos também é uma pessoa muito especial, porque tem informações que posso garantir só ela tem, sobre o nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. O tema é muito importante. Nós trouxemos hoje aqui, ele é uma pessoa muito atarefada, tem seus compromissos, suas atividades, seus quefazeres, é um pesquisador, é um cineasta, é uma pessoa dedicada muito também, além de outros temas, aos temas espíritas, e veio nos brindar com vídeos, com informações muito preciosas, com revistas. Você vai ver tudo daqui a pouquinho, quanta coisa que ele veio trazer. O nome dele é um nome que eu acho, Oceano, é um nome assim meio de diplomata, né? Assim, não é um nome de diplomata, o nome dele é Oceano Vieira de Melo. Seja bem-vindo, meu querido Oceano, é uma alegria poder te receber nos nossos estúdios em São Bernardo do Campo, e você ter dedicado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é corrido, para poder estar conosco falando sobre esse tema tão importante que você veio falar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui com você. Eu me sinto honrado e para mim é uma alegria muito grande estar aqui falando sobre Chico Xavier, né? Esse homem tão especial para todos nós, e é um gesto de caridade sua me convidar para vir aqui. Aonde já se viu? Ele tem um canal no YouTube que vocês vão vendo, vai aparecer toda hora aí, que bomba, porque tem muita coisa importante. Oceano, você nasceu em que cidade? Eu sou do sertão alagoano. Olha que maravilha. Sou alagoano, uma cidade chamada Santana do Ipanema, mas quando a minha cidadezinha chamada Carneiros era o município de Santana, né? Eu me aculturei em Santana, no cinema, né? No Cine Alvorada. E no rádio, ouvindo rádio na cidade de Carneiros, hoje cidade. Então mas já estou aqui há 57 anos. Em São Paulo. São Paulo, cheguei aqui um adolescente, né? E o sonho de todo nordestino é vir para São Paulo, né, Camolese? E eu sou um deles, sou um nordestino que tive a sorte de encontrar os livros de Chico Xavier, tive a sorte de viver sobre a sétima arte, né, de explorar a sétima arte. Isso que eu ia perguntar, como é que, na sua vida, assim, como que entrou o cinema, como que entrou assim o rádio? Teve um momento, uma ocasião, foi lá onde você nasceu, foi aqui em São Paulo? Como é que você assim se interessou por isso? Porque você é uma pessoa interessada e mantém-se interessada até hoje nesse assunto. Desde criança eu sempre gostei do cinema, dos filmes italianos, que eram na época os melhores filmes do mundo, né? O neorrealismo, a novela vaga francesa, depois o cinema novo brasileiro. Então isso daí sempre me fascinou. Então eu era um menino de cinema, né? Daqueles que cortavam o filme, colocava diante de uma lâmpada cheia de água e projetava na parede, né? Você chegava a fazer... Fiz isso. Então a minha vida toda foi lidar com o cinema, com audiovisual, né? Agora ultimamente, nos últimos 20 anos, mais ainda, para poder inclusive preservar a memória do espiritismo, o nome de Chico em audiovisual, é o que eu gosto de fazer. E o espiritismo, como é que você descobriu a doutrina espírita? Foi aqui ou lá? Foi aqui vendo o Pinga Fogo com Chico Xavier. Foi quando? 72? 1971. Julho de 71. Tiveram 2 Pinga-Fogos, não foi? O primeiro foi em 71 o primeiro foi no dia 27 para 28 de julho de 1971. E o segundo... Na extinta TV Tupi. Na extinta TV Tupi, Canal 4 aqui em São Paulo, né?
E o segundo foi em 20 de dezembro, também de 71, para poder a Tupi concorrer com a Globo com Roberto Carlos. Olha. E foi ali que você viu por primeira vez pela televisão. E foi um sucesso esplêndodo. Dizem que a audiência foi extraordinária, não foi? Existe espiritismo antes e depois do Pinga Fogo. A realidade é essa. Tamanha importância. Tamanha importância, porque as pessoas faziam confusão. O que era espiritismo, né? Com o Chico no programa, porque era um programa jornalístico, é bom que se diga isso. Tá. Chico Xavier sempre despertou o interesse jornalístico, não o interesse de entretenimento. Ele também ia nos programas de entretenimento, sim, né? Na Hebe, por exemplo. Sim, Hebe, o Ayrton Rodrigues. Ayrton Rodrigues. Né? No programa do Gugu, no canal do Silvio Santos, no SBT. Ele sempre, mas o maior destaque do Chico, no caso, foi o Globo Repórter da Globo, Sexta Super Especial, para lançar ele como candidato ao Prêmio Nobel da Paz, na época, 1980, né? Então, o Chico tem uma história aí de cobertura jornalística de todos os canais, de todos os departamentos de jornalismo da televisão brasileira. Oceano, antigamente a televisão era ao vivo, né? O Pinga Fogo foi ao vivo. É verdade que, eu estou falando primeiro Pinga Fogo, que o Pinga Fogo era para durar originalmente uns 50 minutos, que era a duração do programa, acabou durando horas. Foi verdade por causa da audiência? Era ao vivo, mas eles gravavam em videotape para mandar para os outros estados o videotape. Então, ao vivo para São Paulo? Ao vivo para São Paulo, norte de Minas. Tá. E aí, na semana seguinte, aquele videotape que era gravado ia para as capitais. E acabou durando o programa bem mais? Muito. O pessoal mais, fala que durou mais. Assim, que o pessoal vendo a audiência, segura. Nós, inclusive, lançamos um DVD, né, sobre a nossa supervisão desses programas. Existe, inclusive, na internet, no nosso YouTube, tem os 2 programas na íntegra. Você, quando viu, o que te chamou a atenção? Você não era espírita, você já tinha ouvido falar do Chico Xavier, ouvido falar. Mas você nunca tinha frequentado um centro? Não, eu era um jovem saído ali da Jovem Guarda, né? A gente tinha perdido os Beatles, né? Sim. Os Beatles tinham se separado, então a gente estava órfão, né? E graças a Deus veio o espiritismo na vida da gente, né? Naquela época eu tinha 20 anos, a gente estava sofrendo uma perda da separação dos Beatles, aquela coisa da ditadura militar, tudo isso aí influenciou muito na nossa vida. Aí eu vejo aquele homem, né, os jornalistas querendo desmascarar ele, e ali ele respondendo as perguntas com muito carinho, com educação, e ele acabou doutrinando, não na doutrinação para você ficar espírita. Não, é uma maneira dele, a maneira simples, humilde, com a sabedoria que o Chico Xavier é um grande sábio, ele não é apenas um médium, né? Ele é um sábio, continua sábio no mundo espiritual, por isso que eu falo, ele é. E eu cheguei a entrevistar 5 jornalistas que entrevistaram o Chico no Pinga Fogo. Olha que maravilha. Os 5 jornalistas, eu tenho isso gravado em vídeo, está no meu canal no YouTube, eles declararam que foi a entrevista mais importante da vida deles que eles fizeram. Ali você tem jornalistas, o caso do Reale Júnior, que era um grande correspondente. Sim. Ele entrevistou os presidentes da França, mas ele falou para mim, a entrevista mais importante da minha vida, que mudou a minha vida, foi quando eu entrevistei o Chico Xavier no Pinga Fogo. E aquilo te tocou? Tocou muito, porque eu vi o Chico, parecia que eu estava vendo uma pessoa da minha família, né? Aquela mistura de raças, né? O preto, o branco, né? E o índio, né? Nós brasileiros somos assim, não é, Estevam? E aí ali despertou o interesse, ao ponto de no outro dia eu procurar uma banca de livro espírita e comprar o primeiro livro espírita que eu li, e ali não parou. Que foi qual? Você se lembra? Lembra? Agenda Cristã. Agenda Cristã. E Conduta Espírita. Conduta Espírita. Foram os meus primeiros livros. Hoje eu tenho cerca de 2.500 livros. Maravilha. Na biblioteca. Não, me orgulho muito de ter
todo esse acervo, né? E mais o acervo audiovisual que nos últimos 20 anos nós temos nos dedicado a isso. E a partir daí, quanto tempo demorou para você ver, quando você viu o Chico Xavier pela primeira vez, pessoalmente? Você conheceu o Chico Xavier? Eu fui em Uberaba, eu morava em Campinas em 1980, eu fui em Uberaba, peguei o ônibus às 11 da noite, cheguei lá, era 5h30, fiquei esperando na fila, e quando ele chegou às 2 da tarde, eu vi ele de longe, só isso, foi o suficiente. Nunca conversei com ele, mas eu Sério, sei... senhor? Não, nunca conversei, porque tinha aquelas mães, não é? Eu não ia. Pessoal... Então, nós tínhamos muitas histórias das filas, das pessoas. Então, eu vi o Chico de longe, aproximadamente 8, 10 metros. Para mim foi o suficiente durante umas 2 horas apenas, ali no Grupo Espírita da Prece. E a partir daquele momento... uma coisa que marcou muito na minha vida, né? Quando foi anunciada a desencarnação dele, eu estava em casa, né? Ali a gente estava torcendo pelo Brasil, comemorando a vitória do Brasil, eu, minha mulher, meus filhos, e quando o Jornal Nacional entrou em edição extra anunciando a desencarnação do Chico, num gesto humilde, simples, que eu não sou uma pessoa assim muito apegada a isso, né? Mas a gente se reuniu, se deu as mãos e agradecemos a Deus por termos conhecido este homem extraordinário chamado Francisco Cândido Xavier. Lembro que eu sou um historiador, um pesquisador, não sou um fanático religioso. Então eu tenho que me conter, não é? Eu gosto. A doutrina espírita é muito vasta, você sabe disso, e acalenta todos os nossos anseios, seja científico, seja histórico, como você, seja de pesquisa, seja mais religioso. Eu gosto muito do lado religioso da doutrina. Eu também. Demais. Mas bom a gente se conter, não é? Se conter. Mas eu reconheço que esse lado de pesquisa é o que corrobora a existência e que mostra realmente que não é um devaneio mental, nada, mas é algo realmente comprovado. Antes da gente entrar no assunto, as pessoas, Oceano, tinham a ideia, quem não conheceu o Chico, não ouviu falar dele, que Chico era uma pessoa, era um homem chucro, era um homem de uma cultura extremamente baixa e que fechava, mas essa é a imagem, e que fechava os olhos naquele processo milagroso mediúnico, e ali uma luz divina fazia com que ele tornasse um dos homens mais sábios do mundo, psicografasse os melhores poetas, tivesse as melhores respostas. Chico Xavier era um homem chucro, estou falando o homem Chico Xavier, não o homem mediunizado, o médium, mas o homem Chico Xavier, era uma pessoa que conseguia manter uma conversa assim. Chico era uma pessoa inteligente, era um homem sábio, ou era um chucro cujos sábios do além usavam? Chico Xavier olha, eu estudo as filosofias, as religiões, tá? Posso dizer para você com toda segurança que Chico Xavier é um dos maiores sábios da humanidade, independentemente de sua mediunidade. Essas mediunidades, tipos de mediunidades que Chico tinha, era devido às várias reencarnações dele, como o espírito evoluído que ele era, entendeu? E sabedoria, é difícil você encontrar uma pessoa na história humana que tinha a sabedoria de Chico Xavier. Ao ponto dele ser tão humilde, e o homem, para ser grandioso, ele precisa ser humilde. E o Chico era ao extremo. A grandeza dele era a pequenez. Sim. Não era assim? Ao ponto dele se achar um cisco. Um cisco. Era impressionante assim a grandeza dele, como era a pequenez. E as descobertas, nós descobrimos vários tipos de mediunidades que você não tem outra notícia como a mediunidade de Chico Xavier. Vários tipos, todas inerentes ao ser humano, em todos os tempos da humanidade. Mas nele, assim, com um caráter poderoso, no sentido de potencialidade muito forte. Sim. Médiuns psicográficos nós temos muitos. Sim. Mas com aquela característica, assim, com aquela potencialidade mediúnica que Chico Xavier tinha, era extraordinário.
Sim, ao ponto dele sentir vergonha da mediunidade, de algumas mediunidades que ele tinha. E ele não existia. A mediunidade de pintura, por exemplo, ele não existia porque tinha vários médiuns, né? Mas tem cerca de 15 tipos de mediunidade. Tinha de cura, não tinha? De cura, sim. De cura, que sim. O pessoal procurava demais ele. Mas nós descobrimos recentemente, e está aí nesse vídeo que as pessoas vão ouvir e assistir, mais ouvir, mas também assistindo, tem uma mediunidade que é muito rara, porque é a mediunidade de viagem no tempo. Olha. Ele vê as coisas de 20 anos atrás ou 20 anos na frente. Mediunidade que você só encontra nos evangelhos, na Bíblia. Por exemplo, aquela passagem de Lázaro com Jesus, Sim. quando Jesus ressuscita Lázaro, mas ele vê que o Lázaro estava vivo, né? Ele enxerga dentro de Lázaro. O Chico Xavier tinha essa mediunidade. E você... Que é raríssima. Raríssimo, raríssimo. Raríssimo. Acho que quase ninguém se aventura nessa área. Tem que ser uma coisa que... A psicometria, por exemplo, Sim. A psicometria é a mais perigosa, que todo médium não quer ter. Chico tinha. E de forma muito acentuada. Muito. Você trouxe alguns vídeos para nós, algumas coisas. Você quer falar alguma coisa sobre o primeiro vídeo que vai passar? A gente já sabe qual que é o primeiro vídeo, Marcelo? O que é você... só para a gente assim, saber o que vai acontecer, para não passar o vídeo por passar. Do que se trata o vídeo, o que é... Na realidade, não é um vídeo. Nós transformamos num vídeo para poder explicar para as pessoas. Tá. E você imagina que em pleno século XXI, onde a gente domina podcast, domina iPad, iPhone, nós vamos tratar de áudio, fitas daquelas de rolo dos anos 50, 40 e 50. Que alguém gravou? Como eu é que estava foi? em Portugal, fui lá divulgar um filme que nós produzimos, Sim. E a Vida Continua. Quando terminou a sessão do filme, era um festival de cinema da língua portuguesa, nós exibimos o filme e um casal se aproximou de mim e me entregou um CD. Esse CD, eles restauraram de uma fita magnética, nós vamos ver aí no vídeo, né? E tem a coisa mais extraordinária da mediunidade do senhor Francisco Cândido Xavier. É arquivo único no mundo. Eu tenho vários documentos de Chico, raríssimos, mas ninguém nunca teve nada igual. É o que nós vamos tentar apresentar aqui hoje. Vamos ver se... De que época é isso? Dia 3 de junho de 1955. E foi gravado em áudio. Sim, porque aqueles gravadores grandes. Sim. Aqueles gravadores de rolo, nós chamávamos, a minha geração. De rolo mesmo. Chamava de gravador de rolo. Né? Nós vamos ver aí um modelo, a fitinha, tudo. E é do que é? Do que se trata É um casal de jornalistas, médios também, em Portugal. Eles fundaram um centro espírita, fundaram uma revista para divulgar. Tenho aqui a revista, né? Fundaram a revista para poder divulgar as atividades do centro. Tá, é uma revista portuguesa. Portuguesa, mas que circulava no Brasil também. Tinha mais assinantes no Brasil do que em Portugal. Tá certo. Porque o movimento espírita lá era muito pequeno. Eu não ouvi. Dá para você mostrar novamente Sim. a revista, só para o pessoal ver. Só segurar aí para o pessoal ver. Olha lá, Estudos Psíquicos. Então era uma revista portuguesa que circulava em Portugal, mas mais no Brasil. Mas no Brasil, idioma é o mesmo. Uma quantidade. Quando começa a sair os livros do Chico, na década de 30 e 50 e 40, eles tomam conhecimento e o sonho desse casal era vir ao Brasil para conhecer Chico Xavier, as atividades espíritas, os hospitais. Daquela época tinha muito hospital psiquiátrico, de assistência. Sim. E lá em Portugal o pessoal só queria saber de ciência, de filosofia, né? Eles estavam desencantados com a religiosidade. Então é bem claro isso na gravação que nós vamos ouvir, onde eles só falavam dessas coisas de pessoas que têm um diploma de curso superior, vamos dizer assim. Sim. Né? E o sonho deles é vir ao Brasil, o casal. E vieram. Não vieram. Aliás, vieram, porque ela morre em 1950, ele perde o chão, porque ela fundou o centro, ela fundou a revista,
Depois ele consegue vir ao Brasil e ela vem junto. Desencarnada. Só que ele vai até Pedro Leopoldo, conhecer o Chico, realizar o grande sonho dele, e o Emmanuel autoriza, o guia espiritual do Chico Xavier autoriza ele trouxe a grande novidade da época, que era um gravador, e o Emmanuel autoriza ele gravar a sessão mediúnica. Olha. E ela vem com cerca de 20 espíritos amigos que já tinham desencarnado do casal, e o Chico faz a narração, meu Deus, deles vindo no mundo espiritual e presente, que é uma das mediunidades do Chico. O espírito vinha, ficava na frente dele, mas quando o espírito era muito evoluído, é o que a gente imagina, ele não precisava vir, o Chico via ele no mundo espiritual. E o Chico narra esse episódio. Narra o tipo de roupa, como é que era a pessoa, o que ela fazia, e a pessoa que estava gravando, vocês vão ver aí, vocês vão escutar. Será que mostramos? Não, deixa o povo morrer de curiosidade. Eu tô morrendo de curiosidade. Tem isso aí pra gente. Mas é chocante. Ou seja, é um áudio que eu transformei numa palestra. Tá, não, lembrando, foi gravado em 1950. Sim, para poder montar e dar. E vou fazer um documentário. A ideia nossa é fazer um documentário, porque trata-se de um arquivo único. Não existe outro. Tem como passar? Vamos começar? Podemos passar? Então vamos lá. Dá para assistir aqui, né? Aí, o que eu vi foi igual ao que passei. Essa é uma frase que nós colocamos, porque nós somos humildes e simples, e isso está nos Evangelhos em Mateus. Sim. Não é? Esse é o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Dá para você ir parando, por gentileza? Na hora que ele pedir para parar, isso fica no... Esse é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde foi construído no local onde o Chico Xavier nasceu. E nessa data, 3 de junho de 1955, foi feita essa gravação. Né? É na cidade de Pedro Leopoldo. Pode soltar o vídeo, por favor. Aí é uma filmagem que foi feita nesse mesmo ano de 1955. Não pertence ao arquivo. O arquivo é só áudio. Mas alguém... Olha, um centro simples, modesto, está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Não houve mudança radical. Nesse local, Chico Xavier nasceu e foi construído no mesmo local. Esse prédio de 47 a 1950, um benfeitor aqui do litoral comprou o terreno e foi feito o Centro Espírita. Aí o nosso Emmanuel, esse quadro está lá até lá. Essa mesa é a mesma. Mesa simples, de madeira. Olha a cadeira, gente. Não. Por enquanto não tem som mesmo, né? Não tem. E aí o Chico, aos 45 anos de idade. Quantos anos? 45. 45. Ele psicografando. Você vê, né, que ele mantém a mão assim, mas o olho está fechado. Você vê que mesmo quando ele tira a mão, o olho está fechado? É só para apoiar a cabeça. Ele é um médium mecânico, né? Ou semi-mecânico, a maneira como ele quiser. Tá aí o Chico recebendo as caravanas. Eu nunca vi imagem assim. Tá aí a prova é essa. Essa fita foi gravada num gravador. Por isso que você falou de rolo, para o pessoal entender, né? Era gravado assim. Sim. Uma fita dessa gravava-se em média 12 ou 15 minutos. Meu Deus. Depois gravava-se dos dois lados, depois foi ampliando e melhorando, né? Então o gravador é um gravador nesse estilo aí, desse mesmo estilo. Esse gravador aí foram gravadas sessões mediúnicas de 2 livros que saíram depois, mas essa é a prova. Tudo, passando certinho em tudo, né? Pra gente não essa é a prova material da imortalidade. Pode liberar, por favor. Vai lá. Você que comanda o Marcelo aí. Tá aí, esses são os nossos personagens. A dona Maria Gonçalves Duarte Santos, que ele chamava de Lia. O esposo dela, o Isidoro Duarte Santos, que era o editor da revista junto com ela, médium, escritor, jornalista. E a segunda esposa, porque tem uma esposa no meio, né? Depois as pessoas vão entender, porque está tudo interligado.
E aquela moça ao lado do casal é uma filha de criação, Filha adotiva, do tá. coração, filha adotiva, sobrinha dele. Tá bom. Né? Tudo isso daí faz parte de tudo que nós vamos ouvir e assistir. Mas Chico Xavier não conhecia ninguém, né? Não. Tá em Pedro Leopoldo, coitadinho, ali no... Exatamente. Nada. Na dele, sem... Exatamente. Pode liberar, por favor, que nós vamos agora começar. Então, o que eu vi foi igual ao que passei. Tá aí. Essa é um centro espírita que eles fundaram lá, e é nesse centro espírita que eles fundaram a revista para poder divulgar as atividades. Em Portugal. Em Portugal. Chama-se Centro Espiritualista Luz e Amor. E o guia espiritual é uma espécie de Emmanuel. O texto dele é uma espécie de Emmanuel, tá? Do casal. Rapper Cian. Nós vamos ouvir esse nome aí, porque ele também também vai aparecer. Nome diferente. Não... É bem provável que seja o nome da asiático, aquela, sim, né? Sim. Então, esse aí é Dona Lia, o Isidoro, tá. E mais lá no Centro Espírita, em Portugal. Em 1939, como eu já adiantei, eles fundam essa revista, com assinantes em Portugal, em outros países. Ele falava 4 idiomas e ele nomeou vários correspondentes. Então, Pietro Baldi na Itália. Tá. Aqui no Brasil tinha o Clóvis Tavares, tinha o Leopoldo Machado, a Corina Novellino. Grandes expoentes. Tá? Expoentes, pessoas com um grande grau de conhecimento do espiritismo, escreviam na revista. Esses correspondentes era em vários idiomas, então mandavam para ele no idioma dele e o Isidoro traduzia. Era poliglota? Poliglota, exatamente. O grande sonho do Isidoro e dela era vir ao Brasil conhecer Chico Xavier. Então eles... só que aconteceu uma tragédia, né? No Natal de 1949, quando a revista completou 10 anos, ela é vítima de uma doença muito grave. Pode passar, por favor? E a gente... Está aí a Dona Maria, médium. E ela desencarnou. Ela desencarnou no dia 4 de janeiro de 1950. O Isidoro perde o chão. Era a vida dele, era a esposa dele, né? Isso a gente nota na revista, né? Na primeira edição. Que ele já fez dela. em homenagem a ela. Tá. Mas o homem não pode viver sozinho. Sim. Esse é o túmulo dela, um túmulo rosa. Pode dar uma paradinha, por gentileza. Você pode notar. Dá para ver que é rosa. Que é de flores, não tem cruz, né? É uma homenagem que o Isidoro faz a ela na cidadezinha dela, de Cibolais da Ajuda, né? Lá em Portugal. E, coincidentemente, eu fui divulgar que filme e a vida continua. E a vida continua. A próxima imagem, por favor. Em cima do túmulo dela. Dize a todos que não morri. E a vida continua. Lia. É uma daquelas coincidência, né? Então e foi muito interessante, porque a pessoa que tirou essa foto para mim, ele vendo eu fazendo essas palestras no YouTube, ele contou para mim que quando ele era pequeno, a avó dele ia visitar o túmulo da mãe dele. Ele tinha 5, 6 anos, e ele passava em frente a esse túmulo da Dona Lia e perguntava: mamãe, vovó, por que esse túmulo não tem cruz e tem umas rosas? E isso marcou a vida dele. Hoje, logicamente, ele é espírita, né? Então, ele fotografou. Casou com Maria, porque era muito comum. Ninguém ficava solteiro antigamente, como hoje. Mas você vai ver por que ele casou. Tá. Tem Tem uma surpresa. Então essa aí é a Maria Raquel Duarte, a segunda esposa. Tá. Eu não vou adiantar nada, viu? Dá uma surpresa, ainda bem que vocês não contaram nada pra mim, pra ser. Essa foto é uma foto tirada 20 anos depois, aqui no Brasil,
porque ela era uma bem mais jovem, né? Sim. Em 1955, ele realiza o sonho dele. Vem ao Brasil, olha o que ele traz, bagagem de mão. O gravador. O gravador. O gravador. Ele descendo do avião da Panaí, né, como as pessoas chamam. E ele visita aqui em São Paulo, no Rio, visita as pessoas, né? Eles queriam conhecer. Ele era uma pessoa famosa aqui no Brasil. Ele era, né? Porque ele está com autoridades aqui. Sim. Quem que é ali? Não é o... Ali é o pessoal que trouxe ele para o Brasil. Sim, ele era um homem influente. Essas pessoas, sim, porque ele era o publisher da revista. Sim. E essa revista, ela concorria com o Reformador da FEB e com a Revista Internacional do Espiritismo do Caibá Schutel. Então você vê aí ele descendo do avião com o gravador na mão e visitando aqui o Batista Lino, aquela última foto lá é o Batista Lino da LAC, aqui de São Paulo. Ele veio visitar os livros dele, da LAC, ele distribuía lá em Portugal. Então você vê aí o Isidoro, né? Naquela época usava-se muito chapéu, né? Sim, as roupas, todo mundo de terno, né? Sim. Amigos espíritos do Rio, Niterói e Belo Horizonte formam uma caravana e acompanham o Isidoro até Pedro Leopoldo, que ele queria conhecer o Chico Xavier. Então, nesse 3 de junho de 1955, foi tirada essa foto. Olha lá, já está o Chico. Ele ao lado do Chico, lá no local onde o Emanuel apareceu para o Chico a primeira vez, mais o pessoal da caravana. Maravilha. Os parentes dessas caravanas, que já tinham morrido aqui do Brasil, também comparecem lá. O Chico nunca tinha recebido essas pessoas, não é? Era um domingo, Emanuel autoriza, o Chico não trabalhava, ele dava atenção para a sua família no domingo, né? Então o Emanuel autoriza ele receber a caravana e eles fazem uma sessão mediúnica no Centro Espírita Luiz Gonzaga e autoriza o Isidoro a gravar. É essa gravação que nós vamos ouvir aqui. Que maravilha, num domingo no centro. Domingo no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Estamos aqui reunidos em Pedro Leopoldo, recepcionando o nosso querido irmão e amigo, comandante Isidoro Duarte Santos, de Lisboa, Portugal. Deixa eu ver. O som você está soltando na casa e com a presença do nosso querido Francisco. As pessoas estão ouvindo. Sim, isso faz parte, pode soltar. Tá bom. Pode liberar. É assim mesmo. Do Xavier. Senhor Jesus, aqui estamos nós. Faça uma prece, que é normal. E humildemente, e no flexo diante do teu infinito amor nos prostramos, pedindo, Senhor Jesus, que permitais que os seus divinos mensageiros continuem a nos orientar das faculdades psíquicas. O nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier abençoa, Jesus, os trabalhos desta tarde. Em teu santo nome, nós pedimos licença para, em nome de Deus, de Jesus, da Virgem Santa e dos guias espirituais do Centro Espírita Luiz Gonzaga, darmos como iniciada a reunião dessa tarde. Vamos ouvir agora as mensagens que foram pelo médium Chico Xavier, psicografadas. Isso é uma mensagem psicografada dela. Isidoro querido, estamos juntos. Nossa viagem ao Brasil é a realização de um grande sonho. Romaria de almas ao encontro de corações. Mãos que se estendem, destinos que se entrelaçam. Este é o nosso caminho. Permuta, entendimento, cooperação. Nossa doutrina é doce estrela a guiar-nos. Lá e cá temos problemas e sombras. Cá e lá, porém dispomos da mesma luz. No entanto, para espalhar-lhe a claridade e o calor, é preciso lutar sem esmorecer. Não apenas teorizar, nem apenas agir, ser e fazer, crer e edificar, ideal e ação, pensamento e dinamismo. O precioso sermão da virtude
com esquecimento dos famintos que nos batem à porta, é insulto à bondade. Estômago recalcado, com menosprezo ao estudo, é o elogio da ignorância. Espiritismo é nossa bandeira libertadora, caridade e educação. Em toda parte, o trabalho do Cristo clama por nós, e a tarefa mais alta é a de nossa própria reforma, para dar do que recebemos, melhorar o que é humano para refletir o que é divino. Almas emparedadas nas trevas geram espinheiros do sofrimento e do crime. É preciso fazer luz, sempre mais luz, para que as algemas se rompam. Clarear as consciências é sarar as feridas. Isidoro avança com destemor. Nosso lema é nunca parar, só se vence lutando. Suor na charrua e esperança no alto. Minuto perdido, atraso irremediável. Não temas. Quando o espírito se ergue à boa vontade, o auxílio aparece. Irmãos de todos, estejamos com todos. Trabalhemos, observemos e sirvamos. Sobretudo amemos como Jesus nos ensinou. Hoje aqui, amanhã na eternidade. Isto equivale dizer, juntos em Deus para sempre. Tua Lia. Assinado Maria Gonçalves Duarte Santos. Bom, aí Que maravilha. Aí todo mundo conhece psicografia, né? A gente está acostumado a ler os livros do Chico de psicografia. Só que agora vai começar a narração do Chico sendo autorizado pelo Emmanuel, da Dona Lia, e ela trazendo as notícias e trazendo os amigos espirituais, colaboradores da revista, não colaboradores da revista, e o Chico enxergando eles, inclusive com 30 anos, com 20 anos que haviam desencarnados. Ele vai. É como se fosse uma narração de um jogo. Tá. É uma coisa impressionante. Porque agora não é. O que ele Agora leu foi a não é- psicografia. Agora é ele narrando e as pessoas. Na realidade, Marcelo, tem. o som tá bom. Tá. Na realidade, ele vai narrando o que ele está vendo, não só no centro espírita, ali junto com todas aquelas pessoas, né, e sendo gravado, como também ele se desprende e viaja no tempo. Nós vamos ver isso, Maravilha. que são o tipo de mediunidades que só Chico Xavier Raríssimo. tinha. Vamos lá. Tá bom. Porque é importante para as pessoas terem ouvirem bem. Porque você viu que eu tive que tirar o... Não, ele vai ouvir, o som está perfeito. É só liberar. Essa já é a segunda parte. Tá. Essas são as pessoas que eu comprei revista, né? As revistas que eles editavam, para tirar a biografia das pessoas que morreram. Tá. Né? Na época foi publicado isso, quando as pessoas morreram, no início dos anos 50, no final dos anos 40. Eu vejo aqui muitos amigos espirituais que o nosso diretor, Emmanuel, afirma que todos estimariam comunicar-se com o nosso querido visitante, mas trazem a ele abraços, carinhos e saudações, orando por todos nós, como que dando as mãos em torno de nossa reunião, fortalecendo-nos o bom ânimo. Vejo Dona Maria abraçando o comandante Isidoro. Ela está vestindo uma roupa escura, um vestido de uma fazenda escura, com umas ramagens entre rosa e o vermelho, e as mangas amplas, mais curtas. Está muito satisfeita, muito sorridente, e dizendo que ela está acompanhando ao comandante Isidoro na viagem dele pelo Brasil. Pede a ele que cumprimente por ela as afeições queridas
das quais ela pronuncia o nome de Raquel, Gena, A segunda esposa e a filha. Álvaro, que eu não sei quem seja, Não sei quem seja, é um médium de lá. Mas ele fala o nome. pelo que o senhor sabe. O senhor sabe. Eu não... E diz ela de Olinda, Maria Cecília, Maria Bacelar. Pronuncia ainda outros nomes. Ela está, junto dela, está a Dona Marília Machado, esposa do nosso amigo Leopoldo Machado, e uma senhora que dá o nome de Isabel Ramos. Diz que é conhecida, amiga de Dona Maria Gonçalves, já na vida espiritual, que ela acompanhava o trabalho de Dona Maria Gonçalves na Terra, e que ela se desencarnou numa cidade chamada Chaves, em Portugal. A Dona Maria pede a ela para dizer alguma coisa. Ela diz que lembra que foi em novembro de 1935. Eu vejo ela dizer dia 20. Parece que é a data da desencarnação. O Chico está vendo a mulher dizer a data Parece da que o pensamento dela está formando uma fonte de água curativa, uma ponte de arcos, muito bonita. Ela, não sei se ela estava em tratamento nessa cidade. Vejo ela pronunciar o nome Alexandre de Souza Ramos. Parece que é alguém muito querido dela. Dona Maria disse que é uma das muitas afeições que ela adquiriu depois da desencarnação, que na outra vida também se trabalha, também se ama, também se luta. Agora chegou à minha frente um senhor do rosto cheio. Diz ele que falasse que é Freire Mário, João Paulo Freire. Eu conheço tudo bem. Tem um cabelo dele é assim grisalho, parecendo que tem uma parte preta, uma mecha. Sim, exatamente. Preta. Muito bem. Dizendo que abraçava o senhor Isidório e dizia a ele para fazer o possível para que o aspecto evangélico do Espiritismo em Portugal tivesse uma expressão mais séria, para que o Espiritismo em Portugal e no Brasil estivessem dentro de uma unificação mais profunda, que esse agora é o ideal dos espíritas portugueses desencarnados, dizendo que o comandante Isidoro conhece muito, que não sei pronunciar a palavra, não sei se é Porto, eu não sei se vivia no Porto. Agora chegou um senhor, ele tem uma fisionomia como coisa que ele tem um rosto, vamos dizer, sério demais. Alguém diz, ele parece um lobo do mar. Ele disse assim, diz ao nosso Isidoro que é o Noronha, um velhinho, dos olhos doces, mas de rosto parecendo atormentado. Francisco Noronha. Falando com o comandante que agora sim, que ele agora se sentia feliz, que tinha pago os débitos dele até o último ceitil. Graças a Deus, que ele se sentia feliz por perder tudo na terra para ganhar alguma coisa. Pelo que o senhor compreenderia. Muito bem, está certo. Agora aparece um senhor, tem umas bochechas, ele é um rosto claro, umas bochechas pronunciadas, os olhos muito vivos, ele é calvo e tem sobrancelhas escuras. Falou que eu dissesse ao senhor que era o Major Zuzarte. Ele tem na mão umas cartas. Dá para explicar essas cartas aí? Por favor. Ele tem nas mãos umas cartas. Que cartas são essas? Quem escreveu? Qual é o assunto das cartas? Como é que o espírito traz cartas nas mãos para apresentar para a pessoa que está gravando, que era o Isidoro, e qual é o motivo? Sim. Vamos ouvir?
Porque não é comum um espírito ter cartas nas mãos num momento desse. Vamos lá. Dizendo assim, dizendo que lamenta não ter ouvido os conselhos do Senhor, que ele devia ter ouvido o Senhor por ocasião de umas cartas que ele recebeu, acho que muito ferinas, porque em espiritismo não há exoneração, há deserção, que ele sente não ter aproveitado bem a oportunidade dele, diz ele, junto à federação, que o senhor sabe de que se trata. Sim, ele foi um bem intencionado. Porque Eurico de Castro. Deixa eu explicar. O Major Susarte era um dos dirigentes da Federação Espírita Portuguesa. Naquela época, Portugal, assim como também na Espanha, estavam sob ditadura salazarista. Né? Houve um acerto com a religião dominante, que eu não preciso falar o nome, né? Porque tinha uma religião oficial, para não ter uma outra religião em Portugal. E fecharam-se todos os centros espíritas, confiscaram os bens da Federação Espírita Portuguesa, no qual o Major Susarte era um dos dirigentes, e entregaram para uma Santa Casa lá de Portugal. Fecharam os centros, fecharam as igrejas evangélicas, protestantes naquela época, fecharam as sinagogas, ou seja, não podia ter uma outra religião a não ser a religião oficial do Estado, da ditadura salazarista. O Isidoro escreve, como ele tinha a revista e era uma pessoa muito influente no meio espírita, intelectual de Lisboa, ele escreve 6 cartas para o Susarte, pedindo que o Susarte desse um jeito junto às autoridades para que devolvesse a federação, devolvesse os centros espíritas. E essas cartas foram. E o Susarte não pôde fazer nada, porque você tinha ali uma ditadura. Sim. Ele era dirigente da Federação Espírita, mas ele não pôde fazer nada. E isso cristalizou no perispírito do Susarte. Por isso que ele levou as cartas para o mundo espiritual. E para poder ele se identificar e o Isidoro ter certeza que era seu amigo, ele traz as cartas. Ele traz as cartas. Isso chama-se cristalização mental. O André Luiz fala muito isso nessa sua obra, não é? Vamos ouvir, então, o desenrolar das cartas. Tem um rosto cheio, assim, parecendo umas bochechas. Eu lamento que ele tivesse partido antes de realizar a grande obra que ele desejava fazer na Federação. Ele diz que ele não soube superar a própria impaciência e a própria inconformação diante de certos aspectos da luta, que ele podia ter feito mais se ele houvesse contornado os problemas, embora soubesse que a dificuldade era quase insuperável, que o senhor sabe de que se trata. Muito bem. Agora tem um senhor também calvo do rosto comprido, também idoso. Ele que falasse com o senhor, que é José Augusto. Agora ele sorri e diz assim: "Ô Rosa." O Foto Rosa. Ela está conversando com todos, está muito satisfeita. Está dizendo ao senhor Isidoro que hoje ela está vendo a luta humana assim como ela via a praia, diz ela assim, do tempo em que nós víamos o mar lá da ponta. Não sei que ponta. Sagres. Vejo ela passeando numa praia, ela falando Murtinhal. Ela tinha morrido há mais de 5 anos e o Chico está vendo ela passeando na praia. Que agora ela vê tudo descortinado, como se via naquele tempo. É que ela está muito feliz, porque o ideal dela ainda é, acima de tudo,
a revista e ao trabalho espírita, cristão, que vem se realizando. Agora, por trás, apareceu um coração cheio de luz, irradiando muita luz. E ela disse assim, ela disse que falasse com o Senhor, que não era um coração que eu estava vendo, que eu estou vendo uma entidade que se chama Luz e Amor. Luz e Amor que esse espírito veio com esta legião, e agora tem perto dela um velhinho. O velhinho sorri. Ela e o velhinho estão iluminados pelo espírito, que tem a forma de um coração irradiando luz, com coisa que ele bate, ele tem um movimento de pancada do coração, mas cada pancada do coração jorra luz sobre nós. Olha só que então ela diz que o velhinho é o coração no mundo espiritual jorra luz sobre nós, do Luiz Gonzaga. É bom esclarecer que essa luz que jorra acontece nos centros espíritas, nas salas de passe, acontece nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, em todas as religiões. Essa luz é uma luz natural que vem do mundo espiritual, ou do paraíso, ou do céu, como queira. Nenhuma religião é dona da verdade, né? O espiritismo, ele mostra dessa maneira como isso se opera. Os cientistas do início do século XX que se aventuraram a pesquisar esse fenômeno, eles constataram isso, não é? Então é por isso que as pessoas são curadas nas igrejas, no centro espírita, não é? Não somos exclusivos, não é? Nós sabemos disso, aprendemos isso no espiritismo. Então é uma luz que cura, não é? Pode continuar, por favor. Repercian, que está com ela. Repercian é a luz dizendo que ele tem sido o grande casal, companheiro, grande incentivador do trabalho. Que era o mentor espiritual. Você vê impressionante, Oceano, quantos nomes o Chico citou. Cada nome com as suas características físicas. É calvo, de sobrancelha isso, com o rosto com a bochechinha, o outro é isso, outro é mais velho, outro é mais novo, outro vai ter mais. Tem aquilo, vai ter mais. De pessoas assim. Não tinha internet. Não dava pra... Não tinha livro. Chico não comprava livros. Nós estamos na época do, como diz em Votuporã, continuação, estamos na época do onça. Não tinha nada, não tinha como pesquisar uma coisa dessa, não tinha como saber. Não tinha e como ali no meio de 12 pessoas, tinha 12 pessoas, ali cada uma cidade diferente. No meio de país diferente, ele está narrando de pessoas que viviam em Portugal, não tinha nem como saber. Você vê que ele cita locais que são famosos em Portugal, que ele nem sabia o que era. Nem sabia. Na ponta, não sei de onde, não sei, mas não sei o que significa. Impressionante como é realmente assim, literalmente coisa do outro mundo. Vamos ouvir mais? Vamos. É uma continuação daquilo que ele está falando. Sim. Agora apareceu um homem tristonho. É velhinho também. Tem uma barba. Professor, doutor assim, bem feita. Ramírez. Uma barba muito trabalhada. Ele está narrando. Um bigode também, parecendo muito cultivado. Mas parece que ele tem uma ferida, um corte na veia. Olha. Tem um corte na veia. Ela disse assim, Isidoro, lembra-te? O nosso doutor Ramírez. Esse está tristonho. Não está amparado, mas falou que a impressão que ele levou da terra, que ele tinha receio, é que ele tinha receio de acordar debaixo da terra. É que ele já está com essa impressão. Isto é fantástico. Que cristalizou a ideia. Isto é fantástico. De facto, o Dr. Batista Ramírez, meu grande amigo, por várias vezes me pediu, Isidoro, quando eu morrer, peço que me corte as carótidas, porque eu não tenho confiança nem em minha mulher, nem no meu filho. Isto é fantástico. Chico Xavier ter visto e ouvido uma coisa que só eu sabia no mundo. Porque ele está com a... Deu para entender ou não? Deu para entender. Pelo que eu entendi é o seguinte, ele pediu pro amigo, com medo de ser enterrado vivo. Sim.
para garantir que cortasse as carótidas dele. O Ramírez, doutor Ramírez, ele pensou em pedir para a filha ou para a esposa fazer isso, porque ele tinha medo de ser enterrado vivo. Sim. Quando ele fala de aí ele pede para o Isidoro. Falava que ele não confiava, não que ele tinha problema com a filha ou com a esposa, mas elas não teriam coragem, mesmo ele estando morto, de violar o cadáver. Exatamente. Mas é que detalhe, mas ele pediu é uma cicatriz, ele vê uma cicatriz. Sim, porque ele cristalizou no perispírito. Vamos dar, escuta a reação do Isidoro. É cortado, diz ela que ele pensou tanto nisso que o perispírito dele está como que cortado, que que eles estão tratando. Ela falou assim: Isidoro, sabes que hoje eu me consagro à tarefa das curas e temos cooperado para que o Dr. Ramírez se esqueça dessa cristalização mental. É bom lembrar o seguinte: isso acontece com todos nós. Se você tiver uma coisa que pensa e não tira da cabeça, né, as ofensas, as mágoas, quando você desencarna ou morre, você leva para o outro lado. Está aí a prova. Impressionante. Está aí a prova. Mas é um detalhe muito específico, é um detalhe do detalhe do pois detalhe. É muito importante que você saiba que vai desencarnar, ou então que toma conhecimento que você está do outro lado, que você esqueça a terra, esqueça os problemas. Os problemas têm que ficar aqui. Senão você leva para lá e fica atormentado. O que melhora isso? Prece, os familiares fazer prece para o espírito e não ficar se lamentando, chorando. Tem uns que até agride Deus, né? Porque Deus fez isso, né? Então, tá aí a prova de que você leva para o mundo espiritual, onde você vai ficar, na sua colônia espiritual, esses problemas. Dr. Batista Ramírez, eu pesquisei, ele era um homem muito inteligente, escrevia muito aí, filosofia da natureza, patologia, higiene da alma, era o assunto dele na revista. Só que ele não confiava e tinha medo de acordar debaixo da terra. Mas o surpreendente também é esse detalhe que Chico Xavier consegue pegar, né? Sabia que o espírito tinha uma cicatriz, essa cicatriz era fruto... Você viu que o Isidoro, que está ali ouvindo isso, ficou maravilhado. Ele pega o microfone e quer falar. Isso, ele ficou maravilhado. Ele falou: fantástico, fantástico. Só eu sabia do mundo. Isso. Vamos lá. Ele tomou esse tamanho horror da libertação, que apesar da vasta cultura de que ele é portador, ele ainda se ressente, mas que está melhor. Olha aí. Eu desejava saber o que é que ela diria sobre Raquel, que é minha mulher agora. Sim. Está dizendo que é uma companheira ideal, que está muito feliz. Ele quer que repita o nome para ela poder ver que se refere a Raquel. Ela diz que está muito satisfeita com Raquel, que ela é uma companheira ideal, que é a estrela que ambos precisavam para prosseguirem, vencendo as sombras, a caminho do reencontro de todos, no grande lar da eterna luz, diz ela. Que para ela é uma companheira e uma filha querida ao mesmo tempo. Diz ela assim, como a Gena, Maria Eugênia. Os meus trabalhos mediúnicos. Como é que é? Com relação aos seus trabalhos mediúnicos. Com relação aos trabalhos mediúnicos do senhor Isidoro, Dona Maria então diz que é preciso continuar, levantar corações e esclarecer consciências, que este é o grande programa da atualidade do mundo. Grande renovação se anuncia na Terra. Necessitamos todos irmanar esforços para que o novo dia ressurja no mundo sob a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, diz ela, e que esse serviço mediúnico do comandante Isidoro, que ela sente que precisava realmente morrer para compreender melhor e para que ambos
se doassem à causa espírita como dois corações numa alma única para uma vitória maior. E Dona Maria diz que nós todos precisamos dar mais valor à oportunidade da experiência no corpo da Terra. Que cada dia é uma oportunidade bendita para estabelecer a verdadeira comunhão com a vida maior que é a vida para a qual nós todos estamos peregrinando. Diz ela que repouso significa retaguarda, que renúncia exprime ganho, que sacrifício é vitória espiritual. Que ninguém se impressione com resultados, que todo resultado no bem, todo rendimento na obra da luz e do amor pertence a Deus, que a nós compete a alegria de aprender, de colaborar e de servir. Este, o grande monumento que o Espiritismo está levantando em homenagem à humanidade nova, da qual será ele o bendito farol para a espiritualidade eterna. Ela fala com muita beleza acerca de tudo o que se refere ao serviço espírita em si, e afirma que este ideal é o verdadeiro pão das almas. É com ele que nós estamos amealhando, diz ela, o farnel para a grande viagem, que não há vitória sem luta, que não se compreende o espiritismo acomodado com a boa vida, que nem sempre é uma vida boa, que a nossa meta é Cristo na cruz, que ninguém se preocupe colecionando migalhas de sombra na poeira do mundo, mas que, carregando pedras, garantimos a nossa edificação. Ela pede ao comandante Isidoro que não esmoreça, que não desfaleça, que não recue, e que a obra mediúnica na vida do comandante expressa uma nova fase. Agora vejo entrar uma senhora que idosa. Mensagem fantástica. Profunda. Profunda. Ele vem entrar ele recebe uma caravana, Meu Deus, de espíritos. Vamos lá. Tem dois amigos junto dela. Ela disse que é a Amália Domingos Soler. E vem pedir ao comandante Memórias do Padre Germano. para reacender. Isso aqui é tudo numa sessão. É. É impressionante como a cabeça de Chico Xavier é de um... Veja Como é bem, que a Amália entra? Domingos Soler foi É um dos livros o mais grande amplos. espírito que levou o espiritismo para a Espanha, autora de vários livros. Ela e o Luiz Colavida implantaram o espiritismo na Espanha. Uma médium extraordinária, e aparece, e olha o que ela vem pedir para o Isidoro, porque o que aconteceu em Portugal com os espíritas também aconteceu na Espanha. Olha o apelo dela. Mas antes de soltar, vale aqui registrar para não deixar passar o livro que ela psicografou, Sim. Memórias do Padre Germano. Sim. Você que está nos assistindo, tem que ler. Não estou nem aconselhando, deve. Tem que ler. É um livro extraordinário. Extraordinário. Um dos mais bonitos que eu já li. Ver a flama do ideal espírita no espírito dos companheiros espanhóis. Junto dela tem um senhor, dois amigos. Um dá o nome de Eudaldo e o outro de Luís, que eram antigos companheiros dela em Barcelona, que confrange o espírito dela não a dificuldade, mas por vezes o desânimo, porque o embaraço é desafio à luta. Moral é como a nuvem no céu
chega e passa. Eu desejo fazer uma pergunta à Lia. Quando partiu, ela tinha alguma coisa para me dizer. Coisa de muito importante, mas não conseguiu dizer em virtude de cair no colapso. E agora, através do Chico Xavier, eu gostaria de ouvir uma palavra sobre o assunto. Ela sorri e diz: Isidoro, eu guardava a certeza de minha desencarnação. Não obstante essa certeza estar envolta em nebulosidade, porque o meu desejo de mulher seria ficar ao teu lado. Recordas-te de que eu te disse: isto é o fim. Entre a certeza de partir e o anseio de permanecer, anelava rogar-te para que não ficasses sozinho. Temia a solidão em torno de tua alma extremamente afetiva. Dá para entender que foi ela que arrumou a Raquel. Exatamente. O Isidoro. Que não queria que ele ficasse sozinho, Sim. porque ele podia cair numa depressão. Vamos Sim. assim, traduzindo para uma linguagem daqui. Sim. Né? Porque Sua não- alma, ele era um melancólico. E só uma alma como ela, né, um espírito evoluído como ela, que o desprendimento, não existia mais nenhum tipo de afeto corporal, nós vamos dizer assim, né? Então ela localiza a Raquel. Essa Raquel depois dá continuidade ao trabalho da revista. Quando o Isidoro desencarna em 84, ela assume a direção da Federação Espírita Portuguesa, porque depois da Revolução dos Cravos, quando voltou a democracia, os espíritas voltaram, né? A nova Constituição Portuguesa acabou com a exclusividade da religião, então todas as religiões voltaram. E a Raquel, a segunda esposa, que ali localizou e juntou. Olha agora a mediunidade do Chico, que coisa extraordinária. Não pude, porém, abordar este assunto, não apenas em razão do colapso, mas pela delicadeza que a minha recomendação poderia envolver numa hora tão grave. Sinto-me, porém, atualmente, tranquila e satisfeita, porque não mais te vejo só. Agora ela tem nas mãos uma flor e dá ao Senhor. A flor está cheia de luz. Diz a ela que é uma flor que o Senhor deu a ela no último instante em que se reviram na terra. Diz ela assim: foi o último adeus que não podia ser pronunciado com a boca. Aí eu vejo uma urna aberta. Vejo uma urna aberta e o Senhor colocando uma flor. A flor eu não posso distinguir porque ela está cheia de luz. Não sei se é uma saudade, Caixão aberto. se é uma O Chico está vendo o velório dela, 5 porque anos a urna antes. aqui, para quem não sabe, é o caixão. É, Ele está vendo a cena. ele está vendo a Ele está cena vendo a cena. 5 anos antes. Ele viaja no tempo, Sim. literalmente. Sim. Viaja no tempo. E ele vê, inclusive, a luz que ela traz, a flor, né? Envolvida no... Porque ele tinha colocado, vamos
dar continuidade? Rosa. É. Foi uma rosa. Uma rosa que eu depositei na urna. Falou que ela estava um pouco tonta, entontecida, mas que o pensamento do Senhor tinha para ela uma voz alta, ressoante, que os ouvidos dela pareciam alargados, e que ela queria dizer: Isidoro, não fique sozinho. Isidoro, não fique sozinho. Mas que com a prece e com a ajuda desse espírito que dá o nome de luz e amor e do Ré Persian, que todas as dificuldades foram aplainadas e que a tranquilidade do homem foi reconstituída e que hoje ela está feliz, que ela e o Senhor estão num enlace de almas, que é um casamento de corações, é o amor que se estendeu, que isto sim é a felicidade, porque quando o amor aprende a multiplicar-se, a felicidade morredora aparece e fica para sempre. É importante a gente esclarecer o seguinte: você viu que mesmo ela, um espírito superior, né, ela sente uma tontura quando chega no mundo espiritual, né? É normal. Nós passamos 9 meses para vir para cá. Quando voltamos, estava no caixão o corpo. Exatamente. Ainda, né? Então, veja bem, o pensamento dele, com saudade dela, e as preces dele, que ele era uma pessoa, sabia da importância da prece, né, dirigida a ela suavizava a situação dela. Nas nossas pesquisas, nós percebemos que essa tontura é mais ou menos como a nossa labirintite aqui. O que melhora no mundo espiritual essa tontura? As preces. O choro, o desespero, o espírito também sofre. A briga de famílias por causa de herança, os familiares que não se entendem, isso machuca muito os espíritos, né? A prece é extremamente importante, Estevão, para a gente, quando um querido familiar, um querido amigo desencarna, morre, né? Falece, desencarna. É muito importante, em vez de ficarmos lamentando, até porque não tem jeito, nós também vamos nos encontrar um dia com eles, não é? Então, a reza, a prece com o coração, não com o lábio, né? Sim. Mas com o coração. Sim. As coisas melhoram. Está aí a prova, isso é uma prova através de Chico Xavier. Chico Xavier tinha 45 anos, né, nessa época. É um monumento esse material. Com certeza, raríssimo, eu nunca tinha visto. Porque o século XX é um século das imagens, do som, é o primeiro século onde se registra sons e imagens, não é isso? Vamos continuar, ela está terminando já. Vamos lá vamos ver, aquele lá, o 3 terminou. Agora vai começar o 4, que é o último. Tá. Mas aí continua, o que é? Do que trata o 4? É a mesma, é a continuação, final. Impressionante. O 3 de junho de 1955. Nesta romagem a Pedro Leopoldo, eu vim derramar lágrimas votivas. E quando os olhos choram, que haja um coração que as saiba receber. Eu vim aqui elevar mais alto ainda o lábaro da fé. Vim fortificar-me, e as vozes do além, que são como estrelas candentes no céu tenebroso da nossa vida, podem e devem abrir os novos caminhos, caminhos de luz, caminhos de trabalho, em que as realizações se vejam melhor, em que os esforços se volumem e em que as ideias se transfigurem. Foi a romagem da saudade,
O que eu vi foi igual ao que passei. Vida fugaz, vida que se esvai, vida folha que o vento leva, mas a sua recordação fica nas almas, a vibrar eternamente, enquanto vibrar o espírito. Por isso, eu agradeço a esse espírito luminoso que trabalhou ao meu lado, que me impulsionou, que me encorajou. E, como ela dizia, mais me continua ajudando ainda do outro lado do que deste. É que hoje as suas possibilidades são maiores, a sua asa voa mais alto e por isso a sua trajetória é maior, tem maior amplitude. Eu ergo o meu pensamento ao bom Deus, pedindo todas as bênçãos para Chico Xavier, o missionário da Revelação Nova, aquele cujo pensamento e cuja obra vai correndo o mundo, agitando as almas, convidando a todos para o festim da espiritualidade. Isto é vida nova, amigos. Isto é vida estuante. A vida que os espiritistas devem viver para talhar novos caminhos, para erguer novos monumentos de caridade. Que Deus nos proteja a todos e que eu possa prosseguir na minha viagem. Isidoro escreveu. Bom, ele deve ter saído dali um homem diferente, né? Sim. Imagina depois disso daí, imagina a gente. Segurar. Quando ele sai de Pedro Leopoldo, ela já aparece para ele e ele no carro, ele já psicografa ela. No mesmo ano, ele recebe esse livro dela. Calma lá, fala, por gentileza. Porque eu preciso explicar essa daí. Então ele recebe esse livro dela, né? Mas no carro de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte ele já psicografa ela. Quando ele volta para Portugal, ele escreve esse livro, Dois Mundos, dela, né? Esse livro você só encontra no sebo. Sim. E aqui está o exemplar que ele escreveu, são 2 volumes. É muito interessante porque eu estava num sebo e de repente esse livro cai da prateleira nos meus pés. Eu não sabia o que era. Isso foi há 12 anos atrás. Quando eu olho o Espiritismo no Brasil, ecos de uma viagem. Aí eu vi aqui, Isidoro Duarte Santos. Não sabia de nada. Eu lembro. Por que eu comprei o livro? Porque na minha infância, quando o padeiro da minha cidade, que eu ia buscar pãozinho, chamava seu Isidoro. Eu achei interessante e comprei o livro por R$8 no sebo. Quando eu leio o livro, eu li o livro e guardei. Vou para Portugal e encontro essa beleza narrando isso daqui. Então foram 2 livros. Essa foto da Raquel é 20 anos depois, aqui no Rio de Janeiro. Claro. Porque ela veio para uma conferência de jornalistas espíritas na sede da FEB. Aí estão o Deolinda Amorim e o Andrade, lá da Federação Espírita Brasileira. Pai então, do Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim. Pai do Paulo Henrique Amorim. Isso, Então, acho que você pode liberar agora para a gente explicar. Uma frase do nosso Deolinda Amorim: doutrina espírita não é medicina do corpo, mas é medicina da alma, com reflexos no corpo. Exatamente. Grande jornalista espírita. Então, nós vamos ver agora uma foto muito interessante, né? Lembra da moça? Da Gena? A filha adotiva. A filha adotiva. Sim. Nós localizamos ela em Portugal. Ela ela pode liberar, por favor. Essa aí é a Gena. Está lá numa clínica de velhinhos, né? Aquela mesma pessoa que fotografou o túmulo
da dona Sim. Lia, eu pedi para ele ir lá e tirar uma fotografia dela. E eu já tinha até agendado fazer. Então agora eu peço autorização para você e das pessoas que estão assistindo, porque quando você tem um material como esse, você tem que agradecer a Com Deus, certeza. não é? O Emanuel, nesse mesmo ano de 1955, gravou uma prece a Jesus. Que maravilha. Então, com todo respeito às outras religiões, às pessoas que estão nos assistindo, é um ser iluminado, nosso Sim. Emanuel, Padre Emanuel da Nóbrega, né? Fundador Fundador. dessa região aqui toda. Então, nós Pela vamos voz do encerrar. Chico. Vamos encerrar. O Chico recebendo ele. Ah, É mas- o Emanuel. Ah, não é nem psicografado. Não, é o Chico, é o Emanuel Falando por via através do psicofônica. Tá, raríssimo. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa
do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Coimbra, uma lição de sonho e tradição. E você veja que pode diminuir o volume só um pouquinho da música. Você veja que é uma coisa que não tem livro. Isso é uma sessão, uma que eu chamo de domingo espetacular. Uma tarde de domingo espetacular que não tem livro. Não tem nada. Essa mensagem não tem livro. Essa conversa não tem livro. Esse registro não tem livro. Então, você imaginou quanta coisa da vida de Chico Xavier, como essa, que passou desconhecida? Nossa, Oceano, que isso você conseguiu por uma circunstância do destino, e a gente sabe que destino é uma coisa assim muito... que aquelas coincidências da vida que não são coincidências, mas já pensou quantos domingos não existiram? Claro que o domingo era a exceção, mas quantos domingos desses, quantas conversas, quantas mensagens, quantos detalhes? Olha só nesse. São milhares, impressionante, né? milhares, Tanto é que depois da a obra do Chico é desconhecida. Depois da desencarnação do Chico, mais de 100 livros apareceram. Que estavam lá. Que estavam com alguém que tinha... Enfim, então nós temos aí nós agradecemos muito a Deus por termos sido contemporâneos desse homem. Termos vivido na mesma época. Na mesma época. Que eu acho assim, a mesma coisa, vamos imaginar, quem viveu foi contemporâneo de um Francisco de Assis, de um Paulo apóstolo, de Jesus de Nazaré, na sua supremacia. A gente ter vivido a mesma época, eu vivi na época desse homem, ter vivido na época de um homem santo no sentido verdadeiro da acepção santidade. O santo de Paulo. Isso, não o santo que a gente inventa, que ganha. Não. É aquele de que pureza. O apóstolo Paulo fala, né? Isso, daquela santidade. Impressionante, que coisa assim, não tem como... Então, e os detalhes que ele dá, a riqueza de detalhes, de nomes, de pessoas, esse material ele é mais longo. Ele tem, por exemplo, o Espírito de João de Deus, que é o grande poeta, ele dá uma psicografia pelo Chico. O Antero do Quintal, aqui a gente, para poder diminuir, né? Mas tem os espíritos portugueses que vêm também homenagear a ciência e outro homenagear Portugal. Entendeu? Então você tem aí um material extraordinário. Riquíssimo. Né? E o interessante é que essa semana que eu descobri que o mesmo editor do livro, que as matérias da viagem saíram na revista. Quando terminou de publicar na revista, ainda nos anos 50, eles aqui no Brasil ficaram tão fascinados pela história do que o Isidoro colocou nas revistas, que o mesmo editor de Nelson Rodrigues editou o livro. Isso aqui é exatamente a narração, as fotos que nós tiramos. É a narração do que aconteceu aqui. Sim. Da história, só que em livro. Então saiu depois que ele publicou na revista. Sim. Né? Então é um material que aí, ou seja, a tecnologia do século XX, a tecnologia do audiovisual. Está aí, então, para a posteridade, essa demonstração extraordinária. No seu canal do YouTube, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito dessa parte de áudio, de visual, de poder somar os dois, de ter o trabalho de ter montado tudo isso, ser fruto de uma pesquisa. No seu canal do YouTube, o que a gente encontra, Luciano, nessa área? Assim, mais ou menos lá. Dá uma pinceladinha. Nós temos filmes, temos, por exemplo, filmes que nós descobrimos do Chico, lá em Pedro Leopoldo, dos anos 50. Filme foram feitos na época. Tem no seu canal do YouTube? Tem. O endereço já está passando. Nós temos palestras, por exemplo, que foram gravadas no bicentenário de Allan Kardec em Paris, no Brasil e em Paris, todas as palestras em vários idiomas. Temos o Pinga-Fogo, os dois Pinga-Fogo. Nós temos mais de 500 vídeos. O Pinga-Fogo completo? Completo. São mais de 500 vídeos e nós vamos colocar agora no segundo semestre, nós vamos colocar 100 aulas de espiritismo, iniciação ao espiritismo, estudos espíritas do Evangelho, segundo o Espiritismo, e desenvolvimento mediúnico com uma grande palestrante, Terezinha Oliveira, lá de Campinas. Que foi gravado lá no Allan Kardec e nós vamos disponibilizar. E
temos também muitas lives, né, com pessoas que querem divulgar a doutrina. Muita gente, sim. Temos sobre cinema também, porque a nossa praia, nós ganhamos a vida trabalhando com cinema, com distribuição de filmes de arte, com filmes que engrandecem a alma humana. Sim. Não é, Estevão? Esse é o nosso trabalho. Mas o que eu amo mesmo é descobrir essas coisas lindas do Chico Xavier. E isso é uma garimpagem assim celestial, que eu chamo. Tem o garimpeiro de ouro, tem o garimpeiro das estrelas dos céus, assim, porque cair isso na sua mão, você conseguir fazer, ter esse carinho, tempo, dedicação para poder montar, porque você fez uma montagem, tudo isso, você trouxe num contexto histórico. A nossa ideia é fazer um documentário sobre esse material. Eu preciso ir para Portugal, tem um endereço aqui onde eles viviam, né? Porque hoje não existe mais. Sim. O Isidoro, ele desencarnou em 80, logo depois da Revolução dos Cravos, ele desencarnou em 74. Ele assumiu, o pessoal juntou-se, né? Porque era proibido se reunir. Sim. Era em Portugal. Então, com a democracia, ele... Houve a reabertura dos tempos. O pessoal elegeu ele como presidente da FEB. Mas logo da FEP. Ele desencarna e quem assume é a Raquel. A Raquel, que é escolhida pela Lia para ser a esposa dele. Maravilha. E ela já desencarnou também. A Raquel também já desencarnou. Quem está viva, eu creio que sim, porque a Gena. Maria Eugênia. Duarte, que é aquela da foto que você mostrou. Da foto que nós mostramos. Maravilha. Querido, que maravilha, que entrevista, né, Marcelo? Que coisa assim espetacular. Pelo amor de Jesus Cristo, ficou gravado isso daí, certinho, tudo? Para a gente passando, para divulgando. E encerrar com uma prece de Emmanuel. Quem é que tem isso? Ele não está lendo uma psicografia. Não, porque o que é o comum nosso de Emmanuel? Ler a mensagem, né? Que é uma prece de Emmanuel. Que ele psicografou, que é o comum e que não... que é de uma grandeza espiritual inenarrável também. Mas de ouvir Emmanuel orando pelo Chico. É a minha primeira vez e com toda certeza de quem nos assistiu também. Querido, fiquei muito, muito, muito honrado. Foi uma honra verdadeiramente. Obrigado. Pela sua presença e pelo assunto que você trouxe. Pela sua presença, que muito engrandeceu aqui o nosso podcast, mas pelo tesouro que você trouxe de informações. Te agradeço demais. Eu te conheci lá em Uberaba, te vi lá em Uberaba. Foi lá que eu te vi algumas vezes no Grupo Espírita da Prece. Isso. Você não vai recordar de mim, porque espírito de luz não percebe eu lembro. Tanto os mais necessitados. Mas eu me lembro lá de você, e foi um nome que a gente ventilou, que o Marcelo também falou. Teve no Espaço Lux também, verdade. Lembra-se quando a gente fez o aniversário de Chico Xavier e você veio, o Eurípides. O Eurípides estava lá em casa, ele ficou hospedado, ele e a Donda, né? Ele e a Donda. E estava um dia de chuva torrencial aqui em São Bernardo. Você lembra quantas pessoas a gente... Acho que tinha umas 3 mil pessoas. Tinha 3 mil, porque nós alugamos 3 mil cadeiras. Então não tinha como errar. Não era um local. Por Deus também, porque assim, é um negócio que era por Deus, que já pensou se acontece alguma coisa, não tem nem onde correr. Era todo mundo assim, uma cadeira do lado da outra, mas foi um evento muito gostoso e a partir daquilo, sempre eu fiz o aniversário do Chico, eu tenho um carinho muito grande. É bom lembrar que o mês que vem é aniversário de 20 anos da desencarnação. 30 de junho de 2002. Nós vamos colocar no nosso YouTube toda noite um vídeo ou um filme ou algo. Pode ser que seja de 1h30, pode ser que seja de 3 minutos. Sim. Nós temos material temático, mas tudo sobre o Chico. Tudo sobre o Chico. De época, testemunhos assim de pessoas que conviveram com ele. 20 anos de desencarnação do nosso querido Chico Xavier, 30 de junho. É uma data assim inesquecível. Eu fiquei muito feliz quando meu filho nasceu no dia 30 de junho. Nasceu no dia 30 de junho. Era marcada uma cesariana, estava marcada a cesariana. Aí eu falei, poxa vida, é o dia do aniversário de desencarne do Chico. Você sabe, né, Oceano, no catolicismo, quando se comemora a data de um santo, sempre é a da morte, nunca é do nascimento. Isso tem uma explicação. Porque nem todo mundo nasce santo. São Francisco de Assis,
Ele não era santo quando nasceu, ele não tinha uma vida de santidade. A vida de santidade de São Francisco só vem depois, aos 24 anos de idade, naquela frase, Francisco, reconstrói a minha igreja. Então, o santo é santo porque ele morreu santo, mas não necessariamente nasceu santo. Então a igreja tomando esse cuidado, isso é uma curiosidade. Ele não faz quando se comemora a data de um santo, nunca é o do nascimento. Nós não temos a data da desencarnação de Paulo, mas Paulo, o apóstolo, não nasceu santo, era Saulo, perseguidor. Era Saulo, perseguidor. Mas morre como um santo no sentido aqui, morre como santo. Né? Pedro não era um homem santo no sentido de santidade. Quando nasceu, só depois é que ele tem aquela vida extraordinária. Então, por esse cuidado, se comemora a data do santo, não no nascimento, mas na morte. Na morte. Na morte do corpo. Na morte do corpo. Chico Xavier era um homem que a gente comemora nas duas, porque Chico nasceu santo. Ele não teve uma ele não tornou santo aqui, bem entendido, no sentido de santidade e pureza. Ele não tinha uma vida mundana, uma vida... E, de repente, no momento da vida dele, ele tornou-se bom. Ele, no momento da vida dele, entrou em contato com a espiritualidade, com Emmanuel, lá no córrego. Mas ele, desde criança, toda a sua personalidade é de santidade, é de pureza, é de iluminação. Não há um relato dele batendo em alguém, dele falando um palavrão, dele chegando, mesmo quando adolescente, mesmo quando criança. Então, Chico, se fosse, vamos dizer, católico e tudo tivesse, nós comemoraríamos no dia 2 de abril, no nascimento, mas também no dia 30 de junho, porque foi realmente uma vida literalmente de santidade, na verdadeira acepção da palavra pureza. O que é importante também, Estevão, é que o Chico não precisa dessas homenagens, né? A gente não pode. Nós é que precisamos lembrar sempre dele, porque ele só fez o bem. Ele educou com seus livros, o Chico educou para a espiritualidade, para o cristianismo, né? Com todo respeito às religiões não cristãs, né? Mas para o cristianismo ele trouxe revelações através da obra de André Luiz, através do Emmanuel, através do Humberto de Campos, que Humberto de Campos antecipa as personagens, os acontecimentos do Evangelho. Por quê? Porque ele teve acesso. O Emmanuel, quando Humberto de Campos desencarna, convida o espírito Humberto de Campos e leva ele até a espiritualidade superior, onde ele tem acesso a toda a história humana. Por isso que ele escreveu a obra do Humberto de Campos. Para quem gosta de filosofia, de história, você tem acesso ao mundo espiritual desconhecido. Isso, a história espiritual. A história, através do André Luiz, a ciência revelada, que foi revelada nos anos 40, 50, e depois a ciência acadêmica constata. Está lá, são pesquisas, não é a questão religiosa apenas, não é? Nós somos religiosos por natureza, né? Todos nós seres humanos temos aquela luz divina dentro de nós, né? Mas as revelações do André Luiz, a ciência do mundo está tendo conhecimento agora com a doutora Marlene Nobre, com os Mednesp, com os médicos espíritas, com os pesquisadores, tudo isso através da obra de Chico Xavier. Impressionante. Quanto não se fala de energia hoje, que as obras tratam demais dessa manipulação energética, impressionante. Querido, que podcast gostoso, maravilhoso. Esse é o nosso querido Oceano Vieira de Melo. Volta a dizer nome de embaixador, viu? Daria um bom assim, né? Um diplomata na França, com certeza. Com certeza. Meu querido, todas as pessoas que vêm aqui nos brindar com a sua entrevista, a gente entrega um pequeno mimo, uma pequena lembrança para você lembrar que esteve aqui entre nós, mas na certeza que está guardado no nosso coração, porque esse foi um podcast, para mim, muito significativo. Então, obrigado. Uma lembrancinha. Se eu fosse médio, não iria receber, porque médio não pode receber presente, você sabe, né? Olha, mas com certeza... Você conhece a história do Chico, né? Quando as pessoas levavam presente pro Chico... Verdade. E na hora ele fala, fulano e tal, ele deu para você.
Porque não pode, médio não pode. Mas receber. é uma lembrança extremamente Sim, simbólica muito e com certeza, por mais que tivesse ouro aí dentro, não seria suficiente para pagar Muito o número obrigado. de informação que você trouxe para a gente aqui, muito importante. Te agradeço demais. Deus abençoe sua missão, sua tarefa. São poucos os que cuidam, é raríssimo, dá para contar numa das mãos e sobra dedo de pessoas que cuidam dessa área que você está cuidando, que é uma área de resgate disso que poderia estar perdido, que existia, mas que poderia estar perdido, que hoje, graças ao bom Deus e a você e a tecnologia, a gente pôde passar para mais gente. Com certeza vai consolar muita gente no passar do tempo. Meus amigos, meus irmãos, não tenho palavras para agradecer nosso querido Oceano Vieira de Mello. Foi um podcast muito significativo para nós. O nome Chico Xavier, a mensagem do Chico, a vida do Chico, deve ser pensada, foi, é e o será por longos e excelentes anos, pela grandeza da sua missão e pela simplicidade com que ele foi capaz de exercê-la. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, que Deus te abençoe e ilumine a estrada da sua vida.